Olá pessoal, espero que estejam bem. Peço desculpa desde já pela voz um pouco embargada por conta de um possível resfriado. Eu queria só repartir um pouco uma noção mais profunda do que sobre as 10 pragas do Egito, quando elas acometeram o reino de Mitzrayim, né? E obviamente que a leitura das 10 pragas que ocorreram fica escancarado o flagelo ao povo e do Egito por meio de Moisés, para que libertasse o povo de Israel das mãos do faraó, né, da escravidão. Mas olhando com um pouco mais de atenção aquela passagem ali e também trazendo informações seculares a respeito do que acontecia no Egito naquela altura, a gente tem um nível mais profundo de compreensão do que aconteceu ali também, que na verdade foi uma desonra sequencial e coletiva não de todas, mas das principais divindades do Egito, dos principais ídolos que eles adoravam, culminando no próprio faraó e com a morte do seu primogênito, né, que haveria de reinar no lugar dele sobre todo o Egito. Então foi um tapa na cara, ou tapas na cara, 10 para ser mais preciso, do Criador nas divindades proclamadas no Egito, como para mostrar que de fato ali não só existe um Criador dos céus e da terra, e ele é soberano em tudo, né? Não admite ninguém nem mesmo próximo ou diante dele na mesma prateleira. Então, começando pela ordem ali, o que aconteceu lá? A primeira praga foi as águas do Egito se tornarem em sangue, mas acontece que os egípcios tinham o rio Nilo como um deus. O rio Nilo como um deus que dava de banhar, fornecia água para a agricultura. O rio, qualquer rio da terra, como ele tem essa importância vital no desenvolvimento de uma região, de cidades, né, por conta da agricultura, por conta da potabilidade de água e até de refrescar o calor. No Egito não era diferente por conta desse rio, que é um dos maiores do mundo, né, um dos mais caudalosos de todo o planeta Terra, o rio Nilo. E o seu delta é que contribui, que viabiliza ter campos de plantações. É assim até hoje, né? Mas especialmente naquela época, por conta da facilidade de irrigação dessas culturas, né? Então, só que o fato de também uma coisa que foi criada, na verdade, né, sem entronada como um deus por parte dos egípcios, a gente tem que resgatar. A gente não pode esquecer que dentro daquela figura que eu já comentei um pouco, mas eu pretendo aprofundar mais ela ainda, de que o rio, especialmente o rio Jordão, né, as águas que banham Israel, que dão de beber a Israel, ela é uma figura do Messias, do nosso Salvador. No sentido de que, justamente por isso, né, um rio ele simula uma vida humana, porque ele nasce, corre e morre, ele termina em um mar, geralmente, né? O mar é símbolo dos mortos, das nações, e além de dar de beber a Israel, né, o rio Jordão, ele termina nas profundezas da Terra, que é o ponto mais baixo de toda a superfície continental da Terra, é justamente o Mar Morto, onde o rio Jordão termina, né? E portanto ele é, por essa e também por outros aspectos que eu pretendo trazer posteriormente, o rio Jordão ele é uma figura do Messias. Quando a gente lembra que na purificação de Naamã, por exemplo,
a gente sabe que as histórias da antiga aliança são sombras, né? São sombras, são profecias das coisas espirituais. E vocês lembram que quando Naamã procurou a ajuda de Eliseu, Eliseu nem sequer recebeu ele, né? Apenas mandou que ele se lavasse aquelas 7 vezes no Rio Jordão, sempre o Rio Jordão, né? O Naamã, que era um gentil, né? Então ele era das nações, ele era um pagão, né? Até então, ele disse que os dois rios de Damasco, que era a capital da Síria, da onde ele estava vindo, eles eram melhores, né? Eles eram muito melhores, com águas mais limpas do que os rios de Israel, né? E por um acaso ele não ficaria limpo se lavasse lá, ou seja, ele desprezou o rio de Israel, o rio Jordão, e elevou, né, querendo dar honra aos rios de Damasco, lá na Síria, da onde ele veio. Então, o que é isso aí? Isso aí é uma profecia, é espiritual, tal. E quando ele falou, ele desprezou um rio de Israel para dar mais honra a outros 2 rios de Damasco. É a mesma coisa que ele dar honra a ídolos dos gentios acima do Messias, porque o Rio Jordão representava o Messias, e só o Messias, o Rio Jordão, poderia trazer a cura para ele. E no entanto ele botou 2 ídolos, né? Os 2 rios representam ídolos que aqueles povos seguiam, né? Então com o rio Nilo no Egito não é diferente, tá? O rio Nilo ele era tido como um deus para os egípcios, justamente como essa figura espiritual que na verdade existe na herança hebraica também, tá? De que o rio Jordão, por exemplo, representa a vida do nosso próprio Salvador. Obviamente que com o espírito do Criador a gente não pode adorar nenhum rio físico, né? A gente apenas tem que saber que ele representa uma figura do Salvador, assim como o Sol também representa, e aqui o Egito também adorava o Deus Sol. Assim, eu entendo que sempre que as nações pagãs que simbolizaram a rebeldia contra o Criador, o Egito é uma figura clara dessa, a Babilônia, a Grécia, Roma, sempre que essas nações entronaram esse tipo de coisa como deuses, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque isso certamente é uma perversão de algo espiritual da herança original. Então, se existe uma adoração a um rio por parte dos egípcios, vocês podem ter certeza que rios do mundo, e mais especificamente esse que eu tenho falado, o Rio Jordão, ele simboliza, ele aponta também para a figura do Criador e do nosso Salvador, tá? Então vocês podem ter certeza, quando uma coisa é pervertida é porque existe um tom sagrado, vamos dizer assim, das coisas do Criador por trás, tá? E depois da segunda, então veja que as águas se tornarem sangue, né? Sem dúvida é uma afronta contra o próprio rio Nilo, né? Porque eles já não puderam mais beber das águas e portanto, e a água por consequência também não poderia mais servir como irrigação para as plantações e por consequência então o rio foi envergonhado, né? Ele perdeu o caráter de divindade, vamos dizer assim. E essa primeira intervenção os magos conseguiram imitar, né? Depois da segunda praga, antes disso, esse primeiro sinal de água em sangue é similar ao que aconteceu no Apocalipse lá também, tá? Na segunda e terceira taças da ira e na segunda trombeta também. Depois da infestação de rãs que vieram do rio Nilo, exatamente por isso, né? O rio se tornou inóspito para elas e elas acabaram infestando a terra, subindo do rio e invadindo a terra de todo o Egito. Significa que foi mais uma afronta ao próprio rio Nilo, né? Mas acontece que os egípcios também tinham a rã como um animal imundo. O próprio Egito tinha a rã como um animal imundo. Então, o sagrado, que era o rio Nilo para eles, né, estava produzindo o imundo. Né? Isso foi a pá de cal, vamos dizer assim, para a sacralidade desse rio que eles acabavam por adorar, né?
essa intervenção também os magos imitaram. E foi só, né? A partir daqui os magos já não conseguiram reproduzir daqui para frente. A questão de infestação de rãs e a rã, mesmo dentro do Egito, ser tratada como um animal imundo, faz a gente lembrar da sexta taça com aqueles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Lá no Apocalipse 16. Então pode ter um link aqui também, tá? A terceira praga seria a epidemia de piolhos a partir do pó da terra. Os egípcios tinham os piolhos como desgraça, né? Tanto é que as vestes dos sacerdotes nos cultos deles lá, sob as mais diversas divindades, mas os sacerdotes elas tinham que ser inspecionadas as vestes justamente para não para se verificar que não haveria nas vestes nenhum indício dessa praga aqui, né, piolhos, né? Eles não poderiam entrar nos templos sagrados deles carregando piolhos, tá? Então, como os piolhos se espalharam por todo o Egito como o pó da terra, isso significou a profanação de tudo que era sagrado, né? Ou seja, ficou fora de controle. Eles não conseguiram controlar a proliferação dessa praga e, por consequência, nos locais que eles julgavam como sagrados e até mesmo as vestes dos sacerdotes pagãos foram infestadas, né? Então, a sacralidade geral que era dada em várias coisas lá no Egito, ela já ficou profundamente ferida a partir dali, né? E a partir dessa manifestação, os magos já não puderam imitar mais nada. Eles já entregaram os tacos, já, né? Eles deixaram de acompanhar. A quarta praga são enxames de moscas, que castigou a terra do Egito inteiro, né? E aí a gente tem a figura do famoso Beuzebu, né? Ou Baal-zebu, que é o senhor das moscas, né? Era adorado no Egito também e adorado em todo o Oriente Médio naquela época. E justamente por ele ser conhecido como o Senhor das Moscas e ter esse certo poder, essa certa referência em relação a esses animais, né? Certamente os egípcios passaram a aclamar a ele, né? Pedindo a intervenção dele. E nada aconteceu, né? Quer dizer que o Baal-zebu ou Beuzebu, ele nada pôde fazer para conter o enxame, né? O enxame foi enviado pelo Criador e o Deus morto nada pôde fazer, assim como o Baal nada pôde fazer lá mesmo com 450 profetas representando ele diante de Elias, né? Que estava ali para defender o verdadeiro, certo? A ideia de piolhos e moscas é uma ideia interessante que a gente precisa amadurecer, mas moscas faz a gente lembrar muito, primeiro pelo incômodo, pela inconveniência que elas causam no homem, né? E pelo fato delas estarem sempre em contato com o excremento, com aquilo que o corpo do homem rejeita, certo? E das bestas do campo também, inclusive tendo relação com a reprodução dela, né? A forma como elas se reproduzem, né? As moscas podem fazer uma referência, o fato de se deslocar no ar também, né? Terem asas, elas podem fazer referência aos espíritos malignos, tá? Assim como o mosquito também. E assim, só começando o assunto, mas isso eu gostaria de trazer também no momento posterior. O fato da gente ter, por exemplo, mosquito da mesma maneira que mosca, tá? O fato de um mosquito mais famoso, talvez, aí da nossa atualidade, por conta da doença que ele desencadeia, é o Aedes aegypti, né? E se vocês pesquisarem o motivo do nome latino de Aedes aegypti, significa o indesejável ou maldito do Egito, né? O segundo nome dele, Egipte, é exatamente referente ao Egito, né? Ele é egípcio porque ele foi a origem dele é de lá, né? E esse mosquito, ele foi batizado com esse nome e ele traz essa doença que tem sido bastante preocupante nos nossos dias, que é a dengue, né? E a dengue, inclusive, um dos sintomas mais fortes é exatamente a febre que a gente já conversou anteriormente, né? O que significa febre. Então veja que demônios, né? Demônios
vindos do Egito, com origem no Egito, causam a febre, que é exatamente o desvio dos estatutos do Criador, conforme a gente já conversou anteriormente, né? Então, quando a gente liga esses pontos, começa a fazer sentido. E aqui piolhos a gente sabe que ele sempre vai abrigar, se esconder e profanar a seurá, né? O que é seurá? Seurá é a ideia hebraica para os pelos, tanto cabelos como pelos, né? A ideia da seurá que é a mesma palavra para cevada, conforme a gente já conversou também. Então veja que aqui a gente tem uma praga que ataca ou que profana a cevada, né? Os pelos, certo? Então a partir daqui a gente começa a ter noção espiritual do que estava acontecendo aqui, tá? A quinta praga seria as pestes nos animais por todo o Egito, para pestes nas bestas, né? As bestas do campo. Algumas dessas bestas, alguns desses animais, os egípcios adoravam também como deuses, né? Não só a figura homogênea deles, mas uma figura híbrida também, né? Tinham lá os deuses dele que tinham parte homem, parte animal, né? Como cabeça de cachorro, de lobo e corpo humano, e enfim, essas coisas aí, né? Com hibridismo, né? Que isso certamente veio dos anjos que caíram, dos anjos rebeldes, né? Então, como eles tinham também essa sacralidade de venerar bestas do campo, né? Essas bestas do campo elas não puderam salvarem a si mesmos, né? Durante um ataque, né? Já que o Criador enviou a peste e isso foi irremediável, né? Mesmo para animais que eram tidos como sagrados por eles, né? A morte das bestas também está no Apocalipse, né? Aqui a gente fala em animais, mas lembrando que animais são bestas, né? Bestas do campo. E as duas principais bestas, vamos dizer assim, da humanidade serão mortas exatamente lá também no tempo do fim, né? A sexta praga foi quando Moisés e Arão lançaram um punhado de cinzas de forno para o céu, né? Na presença do faraó, diante dele. E esse foi um sinal, uma espécie de sinal para que sobreviesse úlceras, chagas em todos os homens e animais do Egito, inclusive os magos, ou seja, a partir de aqui, os próprios magos também já eram, além deles já não estarem imitando e acompanhando mais os sinais, eles passaram a ser também vítimas, alvos das pragas, né? E, e aí tinha uma divindade no Egito chamado Tifon, eles tinham como deus, né? Pois acreditavam que ele era capaz de livrá-los da dor e da morte. Esse Tifon aqui era uma espécie de livrava da dor e da morte, né? Eles rogavam, clamavam a ele quando estavam doentes, quando tinham dor, ou temiam a morte, né? E obviamente que o clamor foi em vão, né? Porque todos os homens e também as bestas do campo foram cobertas por úlceras, né? A gente lembra que com o traçado do Apocalipse, na quinta trombeta, foi aberto o poço do abismo, né? E por consequência subiu fumaça como de uma fornalha e a fumaça tomou conta de tudo. Depois acabaram surgindo lá os gafanhotos, né? Mas a fumaça tomar conta de tudo é como um punhado de cinzas de forno, né? Atirada para o céu, certo? A quinta trombeta lá que está em Apocalipse 9, nos versos 2 ao 5, tá? E além disso também a primeira taça da ira, a primeira taça da ira, ela tratava da chaga maligna, né? Ela tratava da chaga maligna que os homens que aceitaram a marca da besta passaram a ter, né? Essa é a primeira taça da ira, que está lá no capítulo 16 de Apocalipse. Então, o que é a chaga maligna? São as úlceras também, né? Em todos os homens, certo? Então veja que aqui tem uma referência, vamos dizer assim, velada, indireta, a alguns componentes que estão lá também no tempo do fim, tá?
A sétima praga seria a chuva de pedras ou saraiva sobre o Egito inteiro, tá? E aí eles tinham uma outra divindade que era Serapis, né? Que era encarada como protetora das lavouras, protetora dos campos, das colheitas, né? E ela se mostrou impotente para evitar os estragos no campo, né? Porque imagine por todo o território desse reino, né? Todo esse país, o Egito, uma chuva de pedras pesadas, né? Conforme as saraivas também misturadas com fogo e sangue, né? Descritas lá no Apocalipse no capítulo 8, né? Na ocasião da primeira trombeta. Então parece ter um link aí também, né? E depois houve a oitava praga, que é a nuvem de gafanhotos, sobre todo o país também, que devastou o que sobrou da saraivada de pedras, ou seja, o que ficou de pé nas lavouras, nos campos, né? Que não foi atingido pelas pedras, foi exterminada pelos gafanhotos aí, né? Em mais uma desonra à própria deusa Serapis, né? Que mais uma vez ela não pôde fazer nada para proteger os frutos do campo, né? A manifestação dos gafanhotos, essa sim já é mais lembrada no Apocalipse lá por ocasião dessa quinta trombeta, né? Que depois da fumaça do abismo. A nona praga e penúltima é o fato de haverem trevas espessas sobre todo o Egito, de maneira que eles tinham que andar apalpando pelas ruas, né? Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente dos olhos, né? E aí uma das principais divindades, se não a principal, né, estava sendo derrotada, vamos dizer assim, né, que é o famoso Ra, o deus Sol egípcio, né? Ficou impotente diante da situação porque ele foi simplesmente apagado, né? Apagado. Né? A luz do sol já não brilhava mais no Egito por causa das trevas espessas, né? A quarta trombeta do Apocalipse, no capítulo 8, e o sexto selo, né, no qual o sol se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou em sangue, isso aponta para isso, né, para essas duas ocasiões de trevas espessas, né, a luz do sol se retirando ou sendo bloqueada, ficando impotente, vamos dizer assim, né. Então aqui foi um tapa de luva na cara do próprio Deus Sol, Ra. E como um sacerdote, né, a gente pode dizer que talvez fosse a maior idolatria do Egito, ou talvez só perdesse justamente por ser o sacerdote vivo no qual as pessoas podiam contemplar, né, diante dos seus olhos, que é o próprio faraó, né? Assim como os imperadores gregos e os imperadores romanos se autoproclamavam divindades na terra, né? Isso começou com o faraó lá, e aliás começou, e o primeiro deles foi Ricaion, né? A história de Ricaion, que era um cidadão babilônico, né? Ela está contada em Jazar, no livro de Jazar, que ele acabou enrolando lá o então rei de Mitzraim, que é o rei do Egito, e por meio de tributo a mortos, né, ele acabou enrolando lá, achou graça nos olhos do rei do Egito, e acabou ficando como o segundo do reino, e desde então ele foi chamado de faraó, que é uma espécie de sacerdote que reina sobre mortos, né, porque cobrava tributo não só de vivos como de mortos também. Então, portanto, ele tinha uma certa transição entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, tendo poder sobre a morte e a eternidade. Assim eles acreditavam. O primeiro de todos foi um cidadão babilônio, né? Portanto, espiritualmente a gente já sabe de onde vem essa herança aí, né? Maldita. E desde então, desde Ricaion, todos os governantes do Egito passaram a acumular esse título, então, também, né? Não só de rei, como também de sumo sacerdote do deus Sol, né? Faraó. E portanto, então, os faraós do Egito, os governantes, os homens governantes do Egito, eles também tinham essa honra, né? Então, talvez maior que o próprio Deus Sol, o próprio faraó, que é vamos dizer assim, que era encarado como a encarnação do Deus Sol na Terra, né? E aí, esse foi o último golpe, o derradeiro e o mais grave, né? O decisivo, que fez com que o faraó libertasse o povo de Israel, né? Por meio de Moisés, né?
a última praga, que é a morte dos primogênitos por todo o Egito, incluindo o próprio primogênito do faraó, que herdaria o governo do Egito, né? Reinaria em seu lugar, seria a continuidade da semente daquele que era dito como Deus, né? Esse foi um golpe duro, né? A morte de todos os primogênitos pelo Egito. Aí aqui a gente lembra que é a ocasião da Páscoa, né? Em que o anjo da morte cruzou o Egito, causando essas mortes, né? E apenas aqueles que tivessem o sinal do sangue do cordeiro, da expiação, em suas portas, é que seriam poupados, né? E aí aconteceu o que aconteceu por conta sobre todos os egípcios, né? Então vejam que as pragas todas elas tiveram um componente mais profundo do que simplesmente afligir o povo desta maneira, né? Elas, na verdade, foi uma aula expositiva da vergonha da adoração dos egípcios, né? A coisas que não têm poder algum, né? São apenas superstições e são vanglórias humanas, como é o caso do faraó, né? Que se autoproclamava como uma divindade na terra, né? E na verdade, diante dessas coisas, eles estavam completamente impotentes, né? E além disso também existe muitos links com a verdadeira saída do nosso Egito, que é agora, né? Nesse fim dos tempos, quando a gente vai deixar a servidão dessa carne aqui e nos configurarmos como a verdadeira Israel, né? A Israel verdadeira e espiritual em Canaã, sendo liderados pelo nosso ungido, que lá atrás era Moisés, mas hoje mudou, né? Hoje é o nosso Salvador, o Messias. Moisés era apenas uma sombra dele, né?